Eu quero apresentar para vocês a professora, mestra, museóloga Lígia Goulart Perroni. Atualmente ela é museóloga na Pinacoteca do Estado. Ela trabalhou bastante no Museu Paulista e é sobre isso que ela vai falar com a gente, sobre a numismática no Museu Paulista. A Lígia é uma daquelas professoras que sabem bastante de numismática para contar as coisas para a gente. Lígia, muito obrigado por estar com a gente e fica à vontade. Obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Primeiro porque é uma data muito especial. Hoje está abrindo o Museu Paulista depois de 9 anos fechado, desde 2013. Então eu fico muito feliz de falar um pouco da minha pesquisa. Esse trabalho eu fiz para a apresentação do meu mestrado. É a minha dissertação de mestrado, que ela está disponível no banco de teses da USP. O meu orientador foi o professor Wagner Porto, acho que vocês conhecem ele por aqui. E eu estudei esse museu porque foi o meu primeiro contato com a numismática, foi dentro do Museu Paulista. Eu estagiei 2 anos lá com a Ângela Ribeiro, que é a responsável pelo acervo de numismática do museu. E eu já queria adiantar que eu não sou numismata, não sou especialista como vocês. Tenho um conhecimento porque eu trabalhei, depois que eu saí do Museu Paulista, eu trabalhei 3 anos no Museu de Arte Sacra, pesquisando o acervo da Cúria, o acervo de numismática da Cúria, que eles têm aproximadamente 8.000 peças, e eu cataloguei todas essas peças, pesquisei. Eles têm um acervo bem completo de moedas brasileiras, assim, se não me engano, eles têm a coleção quase que completa, pelo menos. O Museu Paulista, infelizmente, não tem, porque não tem a peça da coroação, né, que poucas pessoas têm. Acho que o Museu Histórico Nacional, acho que é o museu que... O Itaú Cultural também tem. Eu também trabalhei lá, tirei uma fotinha lá com a pecinha da coroação na mão. O Arte Sacra tem? O Arte Sacra não. Eles têm uma réplica, mas... E não é do Arte Sacra, né? É da Cúria, então, que está lá em comodato. Então, eles têm uma réplica, mas não tem a original. Que eu tenha contato é o Museu Histórico Nacional e a coleção do Itaú, que tem a peça da coroação mesmo. Mas o acervo do Museu Paulista ele é bem diverso. Tem quase a coleção completa de moedas brasileiras. E o meu estudo basicamente foi entender o início desse processo. Então, eu estudei a formação dessa coleção dentro do Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, né? Então, se puder mudar, esse daqui é o Museu Paulista quando inaugurou em 1895. E aqui é 1890, né? Quando inaugurou o prédio, que ainda não era um museu, era um prédio que foi feito Ele foi projetado ainda no Império, mas a sua inauguração foi uma celebração à República. Então, ele era bem afastado, numa colina, era bem difícil de acessar naquele tempo. E o museu ele é fundado em 1895, ele é aberto. E o meu estudo ele foi bem baseado na fundação do museu, em que existia um artigo lá no estatuto que dizia simplesmente: este museu terá um acervo numismático. Era só isso. Não tinha muitas explicações, nem mais explicações sobre isso. Então eu fiquei muito curiosa em entender por que isso estava lá e qual a função. O museu ele surge a princípio como um museu de história natural, ele não era um museu histórico. Ele tinha coleções muito parecidas com o que é o Museu Nacional hoje em dia, né? Antropologia, zoologia. Inclusive, parte desse acervo hoje faz parte do Museu de Zoologia, que também é da USP.
E então ele se propunha ser um museu de ciência e com um acervo de numismática, o que era bem esquisito. Então, para tentar entender isso, eu tentei dar uma pesquisada antes nas coleções numismáticas dos museus, nas suas formações, se você puder passar. Então, eu tentei buscar um pouco o que era a relação entre a numismática e os museus. Então, eu fui um pouquinho antes entender o surgimento da moeda, a sua relação com os templos, entender o surgimento da numismática como uma ciência e que aí ela ganha mesmo espaço dentro dos museus, né, quando ela é entendida como uma ciência mesmo. E aí isso surge lá para o fim do século XVIII, basicamente, exatamente com o surgimento dos gabinetes de curiosidades, que eram grandes espaços, principalmente das monarquias europeias e também da nobreza europeia, em que eles se debruçavam sobre temas relacionados à ciência, e a numismática era um deles. E é interessante pensar nisso, que esse colecionismo mais relacionado com a ciência, a numismática entrava como, o estudo da moeda entrava como um estudo de documentos mesmo. Então a moeda era entendida como um documento escrito mesmo, como documentos oficiais. A moeda era mais um documento oficial, porque por ela ter uma cunhagem oficial, ela retratava a história daqueles governos, daquelas monarquias e tudo mais. Então, a partir do momento que começam a entrar os estados nacionais, começam a cair algumas monarquias, essas coleções começam a ser coleções públicas, e aí elas passam para os museus, das coleções monárquicas para os museus nacionais, que são entendidos como agora o espaço das repúblicas mesmo, né? Então, é nesse momento, lá para o final do século XVIII, e aqui a gente pode pegar os grandes museus como Louvre, meados do século XVIII, ou o Museu de Arqueologia da Espanha, que foi um dos museus que eu estudei. Também a entrada dos museus, das coleções que saem das monarquias, aqui a francesa e a espanhola, e vão entrar nos museus, aqui os museus republicanos, né? Se puder passar. Então, aí aqui eu queria trazer para vocês uma imagem. Aqui é um museu nacional holandês, o Rijksmuseum, em que essas moedas elas entram nos museus junto com as bibliotecas, aqui entendido exatamente como coleções, estudos de documentos escritos mesmo. Então você pega as legendas das moedas, as orlas, o que está escrito, entendidos como grandes livros oficiais, né? Você pode passar? Então eu trouxe isso aqui para o Brasil e fui entender quais eram as nossas primeiras coleções em museus nacionais. A nossa primeira coleção nacional dentro dos museus é a coleção do Museu Nacional, e não o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional mesmo, já com uma coleção no início do século XIX. Então ela entra a partir também de uma doação na época ainda não era o nosso imperador, mas o Dom João VI, ele doou uma coleção, e aí também outras coleções particulares que vão sendo, que vão entrando no Museu Nacional como doações. Essa coleção do Museu Nacional, ela chega a cerca de 3, 4 mil peças lá em meados do século XIX, e em consequência disso cria-se uma seção. Eles tinham 4 sessões lá, né? Algumas sessões de antropologia, arqueologia, e uma coleção que era um gabinete numismático, em que eles tratavam eles chamavam de uma seção de numismática e belas artes. Então aqui já é um outro processo, que a numismática entra dentro dos museus já em meados do século XIX, também como atrelado
às belas artes. Então aí começam a entender como um trabalho mesmo de escultura, um trabalho mais de beleza mesmo, de uma estética mais relacionada às artes. Então ele começa a ocupar esse espaço mais dentro dos museus, em uma outra relação. E lá no final do século XIX, essa coleção, pelo entendimento de que aquele museu não era mais um museu histórico, essa coleção ela vai para a Biblioteca Nacional. E lá na Biblioteca Nacional, eles começam a se aprofundar de fato no que é o estudo da numismática e entender toda essa ciência, trazer numismatas especialistas para pesquisar melhor, mas ainda assim como um documento escrito dentro de uma biblioteca. Essa coleção depois, em 1922, essa é a coleção que integra atualmente o Museu Histórico Nacional. Então ele faz todo esse percurso, essa coleção faz todo esse percurso até chegar ao museu que realmente entende esse processo de fato. Mas aí a gente está aqui em 1922, mais para frente já vamos ter o Instituto Histórico Geográfico, a Sociedade Numismática Brasileira, que vai começar a se aprofundar nesse estudo dentro do Brasil. Um pouco tardio, porque a gente tem isso na Europa já no começo do século XIX, meados do século XIX, que já estão entendendo isso como uma ciência. Mas a gente vai ter esse reconhecimento já pro primeiro quarto, segundo quarto do século XX. Trazendo aqui para São Paulo, a coleção do Museu Paulista, ela vai entrar como... E depois eu fui entender isso nesse contexto dos gabinetes de curiosidade e também numa relação com o Museu Nacional. A gente tinha alguns colecionadores aqui em São Paulo que se relacionavam com o Museu Nacional. E um deles era o Coronel Sertório, um político estadista paulista, mais do interior, que no fim da carreira vem para a capital e começa a colecionar alguns objetos de curiosidades, como os grandes gabinetes de curiosidade. Entre eles, uma coleção expressiva de numismática, em que teve algumas visitas especiais, como o diretor do Museu Nacional. O próprio imperador chegou a visitar essa coleção junto com a princesa Isabel. Existe um relato da princesa Isabel em um dos diários dela, em que ela fala sobre a visita que ela teve e ela destaca, e é engraçado que todos os visitantes que passaram por essa coleção destacam a coleção numismática. Eu não consegui ter acesso e consultei outros pesquisadores para ter um acesso a essa relação de peças, mas o que a gente sabe é que existia uma coleção quase completa de moedas brasileiras e também muitas moedas internacionais. E é essa coleção que vai dar início à coleção do Museu Paulista. O Museu Paulista ele surge a partir da coleção Sertório e a coleção Peçanha, duas coleções particulares. E aqui eu retomo o que eu falei do processo dos museus nacionais da Europa. Aqui a gente vai ter esse mesmo processo, as coleções particulares que vão virar coleções nacionais. Então ele surge como um embrião do Museu Paulista, essa coleção em especial. E aí a gente vai entender o porquê daquele artigo no Estatuto do Museu. Como ele teve que agregar essa coleção inteira, ele teve que se adequar a uma coleção específica de numismática. Você pode passar, por favor, Zona? Esse aqui é um exemplo, uma das poucas imagens que eu consegui achar sobre um gabinete nas instituições brasileiras, aqui no caso na Biblioteca Nacional, em 1902, mas para a gente ter uma ideia de como isso era exposto nessa época.
E é engraçado pensar que ainda hoje é muito parecida essa forma de exposição, né? Como eu mostrei a imagem do Museu de Amsterdã, é bastante semelhante essa forma de expor até hoje. A gente vai ver que agora no Museu Paulista está um pouco diferente. Eu trouxe umas imagens da coleção como está hoje. Se pode passar visual. E aí a gente entra na numismática dentro do Museu Paulista. Eu tentei, a proposta que eu tinha com o professor Wagner no início era tentar fazer um inventário do que tinha nessa coleção, nessa primeira diretoria. O meu estudo ele vai de 1893 até 1918. Eu peguei a primeira direção do Museu Paulista. E só que, assim, é impossível ter acesso ao que tinha nesse período, assim. Depois eu trouxe umas imagens de alguns documentos. As doações que chegavam no museu, elas davam conta de, assim, 3 moedas de bronze doadas por fulano. Bom, 3 moedas de bronze não me diz o que tem ali, entendeu? Não me diz se é uma moeda nacional, se é uma moeda estrangeira, qual o valor. Então, a gente entendeu que seria impossível ter esse inventário. Então, a gente tentou entender um pouco mais do que se tratava essa coleção. Então, a gente foi estudando essa coleção, esse arquivo que está lá no próprio Museu Paulista. Eu também tentei buscar um pouco na hemeroteca, fiz uma visita ao Museu Histórico Nacional para entender a relação deles também, porque tinham muitas correspondências entre o diretor do Museu Paulista, o diretor do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, depois do Museu Histórico Nacional, para entender. E como o diretor do Museu Paulista ele não tinha conhecimento algum da numismática, ele buscava ajuda. E o grande conselheiro dele era o Julius Meili, que a gente encontra uma correspondência frequente entre os dois. E a grande indicação dele, do Julius, é a compra da coleção Júlio Ribeiro, que foi comprada em 1894. Começa as tentativas, e em 1896 sai a compra. E nesse momento, junto com a coleção Sertório, o Museu Paulista já se torna a maior coleção paulista de moedas e medalhas institucional, né? Então, é engraçado pensar que eu vou passar alguns documentos que eu trouxe. Nesse meio tempo, o diretor entende as suas limitações em estudar mais a fundo essa coleção, e até 1905 ele faz diversas solicitações à Secretaria de Interior para contratar um numismata para trabalhar dentro do museu. Essa contratação só vai vir na década de 40, durante a direção do professor Sérgio Buarque de Holanda. Então, dá para entender que, apesar de ter um destaque dentro do museu, essa coleção ela não foi estudada profundamente até esse período. Mas, mesmo assim, houveram diversas tentativas desses estudos. Se você puder passar, Oswaldo. Aqui eu trouxe alguns documentos que falam sobre um pouco disso. Aqui é uma relação de peças que tinham no acervo, então dá para ver como era difícil saber exatamente do que se tratava, assim. Apesar que aqui era uma coleção brasileira, então portuguesa, então fica um pouco mais. Mas aqui é uma comunicação que o diretor, como era o diretor, ele era alemão, ele tinha muita relação com os museus da Alemanha e mesmo da Europa. Tem algumas comunicações com o Museu Britânico também, com o Smithsonian, em que ele trocava, olha, eu tenho isso aqui, se vocês tiverem alguma coisa aí que a gente possa fazer uma permuta, ele tentava muito. Ali a gente tem uma comunicação com a Secretaria de Negócios em 1891, em que existe essa solicitação de
eu acho que é 1896, eu acho que eu coloquei a data errada, em que ele pede para fazer essa permuta. A ideia dele era realmente de completar a coleção brasileira de moedas dentro do acervo, então ele tentava fazer permutas tanto com o Arquivo Nacional ou com outros museus para chegar até a completar as lacunas, como ele fala, mas a Secretaria do Interior não permitia que ele fizesse essas permutas. Então ele tentava eventualmente comprar peças ou entrar em contato com colecionadores para solicitar doações que completassem essa lacuna. Se puder trocar os olhos. E aqui era a forma que a gente tinha as relações de peças. Eu tentei, então, falar medalha de prata, aqui no 23, se vocês conseguirem ver. Era dessa forma, ali, 270 gramas. Tá? Para ter uma ideia, que era uma medalha grande, mas era só isso que a gente tinha de informação. Então, foi um pouco um trabalho de formiguinha, de tentar entender. Não existem muitos estudos sobre as coleções museológicas desse período, é algo bem pioneiro que eu e o professor Wagner tentamos fazer aqui. E eu acho que esse estudo é um pouco de dar um start para a gente entender essas coleções dentro dos museus. Atualmente eu trabalho na Pinacoteca de São Paulo, a gente tem peças numismáticas lá que não são expostas, que não são estudadas, que não são pesquisadas. E isso acontece em diversos museus. O Museu da Imigração, o Museu de Arte Sacra, que tem essa coleção da Cúria, que é enorme e que, enfim, está lá à disposição para ser estudada. Eu queria ter fôlego para fazer isso, mas não tive. E, infelizmente, as pessoas, quando vão pesquisar, correm para o Museu Histórico Nacional ou, eventualmente, para o Museu Paulista, mas eu acho que a gente encontra outras coisas interessantes dentro dos museus. Se puder passar. Aqui mais 2 documentos que eu trago. Aqui a solicitação da contratação. Aqui, deixa eu ver. Aqui é da compra da coleção do Júlio Ribeiro, né, em 1896. Ali uma solicitação de troca por duplicatas, às vezes, principalmente duplicatas de outros países, ele tentava trocar por moedas brasileiras. Se puder trocar. Enfim, já encerrando um pouco e trazendo um pouco do que vocês querem saber um pouco sobre o que é a exposição atual. Passado esse estudo preliminar, é interessante pensar que o museu ficou fechado 9 anos e durante esse tempo muita coisa aconteceu lá dentro. E eu estou sem trabalhar lá no Museu Paulista desde 2012, então sempre mantive contato com a Ângela. E aí ela me chamou para ajudar ela nessa exposição, que, confesso, está muito legal, que já teve. Mas é importante pensar que eu acho que a Ângela pegou um pouco essa ideia que eu também tive no meu trabalho de trazer a numismática mais acessível para o público em geral e para o público que pesquisa outras coisas, entenderem que a moeda pode ser uma fonte inesgotável de informação em outras áreas que não só o próprio estudo da moeda ou a história, mas em outros sentidos. Então, ela está exposta lá na sala 8, em uma das torres, não sei se na ala leste, enfim, não sei. Tá tudo meio bagunçado lá dentro. E ela tem um caráter bem pedagógico. Então, o nome da exposição é Para Catalogar Moedas e Medalhas. Ela traz esse processo de forma bem mastigada de como é um processo de catalogação dentro do museu, de como é o trabalho
de um gabinete de numismática dentro de uma instituição museológica e tenta trazer isso de forma bem educativa. Então vocês vão ver alguns painéis interativos em que você pode dar zoom nas moedas, pode identificar as partes das moedas, então ele tenta trazer esse caráter bem pedagógico. Atualmente o acervo lá está com mais de 10 mil peças. Em exposição são um pouco mais de 900 peças que estão nesse momento. E aí foi um trabalho imenso de higienização dessas peças, de fixação delas. E é super interessante que vocês vão ver a numismática em relação com outros acervos dentro do museu. Ela passa em outras exposições, para além da própria exposição de moedas e medalhas e cédulas também, que estão em exposição. Se você puder passar, Oswaldo. Aqui é a exposição, essa imagem é do dia 2, quando a gente finalizou um pouco antes a montagem, né? Mas nesse dia foi a primeira abertura para os funcionários do museu. Então, essa é a sala da exposição, a gente tem alguns displays, dá para ver algumas condecorações e as telas ali no meio onde vão ter essas atividades mais educativas. Pode passar, por favor. Aqui algumas... Vocês estão vendo que mudou bastante a forma de exposição. A gente teve um trabalho imenso. Os painéis é muito legal. Né? Os displays que eles viram. E a proposta inicial era que ele ficasse em 90 graus as peças, mas a gente não conseguiu fixar. Humanamente impossível elas ficarem seguras dessa forma, mas a ideia é que ter uma outra visualização mesmo dessas peças de uma forma um pouco mais moderna, que transmita um aspecto expográfico mesmo, mais profissional. Se puder passar. E aqui sou eu e a Ângela, as que ralaram um pouquinho para colocar essa exposição em pé. E eu espero que vocês visitem em breve. A ideia é que a gente tenha um retorno, um feedback dessa exposição e que vocês possam aproveitar, depois de tanto tempo fechado, esse acervo aberto e que vocês possam pesquisá-lo, né, o acervo, e que ele continue vivo, né? Acho que esse é o essencial. É isso, gente. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma participação? O professor veio, hein? O professor veio. Eu queria fazer Você pode fazer uma pergunta? Só por uma razão de gravação. Olá, tudo bem? Obrigada pela apresentação, excelente. Eu queria só saber como é que vocês fizeram essa relação da exposição de numismática com outros acervos. Como é que foi esse mecanismo? Na verdade, ficou meio por conta mesmo Na verdade, nessa parte a gente não teve participação, foi praticamente as curadorias das outras exposições que veio até o acervo pesquisar e selecionou algumas peças mesmo para essas outras exposições. Mas é um pouco de tentar direcionar no mesmo período temporal, um pouco nesse sentido, assim. As peças foram deslocadas? Foram deslocadas, E aí também, nessas exposições também entrou um pouco de filatelia, porque na sala que a Ângela pensou não tem filatelia, é só cédulas, moedas, medalhas, condecorações. E aí tem uma ou outra filatelia no resto do museu, assim, mas talvez mais pra frente entre um pouco, mas por enquanto só nas outras exposições mesmo.
Que é legal falar também que tem umas que são rápidas, né? Exposição e umas mais demoradas. Fala o engenheiro que participou. Estou lá junto. O importante é que tem umas exposições que são muito rápidas, que eles vão montar e desmontar, e a nossa, 5 anos, né? 5 anos, a gente chama que é a exposição de longa duração. O que abriu agora, que está aberto por enquanto, são as exposições de longa duração, que vão ficar, a princípio, por 5 anos lá no museu. A numismática também. E aí na parte nova, que é lá embaixo, vão ter as exposições temporárias, que aí vão ficar entre 3 e 5 meses e vai ter uma rotatividade. Então pode ser que mais peças entrem posteriormente nessas exposições. Não está programado. Ainda não. Assim, tem uma programada que deve abrir quando inaugurar a parte de baixo, que acho que deve ser para o final de outubro só. Porque se voltar na primeira imagem, não, na imagem do museu mesmo, essa parte aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, que tem um vidro, ela foi escavada para reabertura mesmo, ela não existia. E é uma área enorme, que vai ter restaurante, sala de exposição, auditório, só que ela não está pronta totalmente ainda. A entrada do museu agora é aqui por baixo. Vocês entram aqui por baixo, lá atrás tem uma escada rolante que leva até o hall de entrada, onde tem os bandeirantes, enfim. Lá continua mais ou menos igual. Já está falando umas coisas interessantes. Parabéns, Lígia, pela apresentação, Obrigada, professor. pela pesquisa, né? Tá disponível já, né? No banco de teses. No banco de teses da USP. Aconselho quem não viu ver, muito interessante. Mas eu estou muito curioso com a exposição, quero ver. E vou até ver se a Ângela organiza uma exposição com os alunos lá, né? Para a gente ter uma oportunidade, de repente os demais colegas podem ir também, seria interessante conhecer os meandros da coisa. Mas eu estou curioso com duas coisas, assim, não sei se você poderia me ajudar. Primeiro, o escopo cronológico da exposição. São as primeiras moedas do Brasil colônia até os dias de hoje, ou tem alguma coisa que vai fora disso? E qual foi, assim, a organização? Qual a forma de pensar a organização? Foi cronológica? Como se deu isso? Essa é a primeira. E a outra é do ponto de vista da organização expográfica mesmo, né? Você teve acesso, você participou assim, do contato com a equipe de arquitetos que pensou? Quem se envolveu? O museu tem uma equipe de tecnologia que fez parte disso? Essas coisas. Vou tentar responder. A curadoria ela é totalmente da Ângela, ela que pensou toda a proposta da exposição, eu só acompanhei de longe. E a proposta é cronológica mesmo, tem o primeiro painel, que são das moedas antigas, muitas das que tiveram na exposição que teve na reitoria, há alguns anos atrás, né, que você participou. Então começa com essas peças. Tem um painel com mais de 100 peças de moedas do mundo, e aí de vários períodos distintos, mas é antiga, e tem algumas medievais, bizantinas, um painel. Aí tem um painel das moedas do mundo, já século XVII para frente, até século XX. E aí depois começa Brasil. E aí a proposta é cronológica mesmo. Colônia, Império, até os dias de hoje. E aí, até os dias de hoje, acho que real não tem, mas tem até cartão de crédito. Mas acho que vai até 1990, mais ou menos. E as cédulas também passando por esse período. E aí as condecorações, acho que civis, militares. E
E aí algumas medalhas esportivas, medalhas religiosas, que são doações que o museu recebe constantemente, assim. Mas a proposta é cronológica mesmo. Quanto ao processo da expografia, né, que você perguntou, foi contratada uma equipe de arquitetura para a reabertura do museu que mantém essa expografia para o museu todo. Então não tem uma diferença expográfica entre a numismática e o restante. Acho que a única diferença são os displays mesmo, né, que são esses que viram, que eu coloquei na foto. Mas a proposta do fundo preto e tudo mais, isso é proposta arquitetônica para a expografia inteira do museu. Então você vai ver que esses displays nessa cor vão estar no museu inteiro, em todas as exposições. E então foi uma escolha meio curatorial que veio de cima mesmo, da curadoria central, assim, não foi uma escolha da Ângela. E também a proposta dos painéis verticais também foi uma proposta que veio da arquitetura e que a gente, durante a montagem, entendeu que não daria uma moeda com a movimentação do prédio, a movimentação das pessoas, aquilo ia cair eventualmente. Então aí a gente teve que inclinar um pouco as placas e tudo mais. Acho que era isso. Teve mais alguma? A tecnologia. Da tecnologia. Também é uma contratação geral do museu. A proposta para a reabertura era que o museu fosse 100% acessível. Então, ficou muito legal. Eles fizeram alguns dispositivos para cegos, que são... Isso tem até no Museu Histórico Nacional. Eles reproduziram moedas gregas em tamanho grande para a gente poder passar a mão. Então, tem alguns dispositivos de acessibilidade, mas que foram feitos também pela equipe educativa que foi contratada. Para a reabertura do museu, foram contratados mais de 200 funcionários temporários. O que foi bom, mas também é triste, porque essas pessoas participaram de todo esse processo e agora saíram do museu. Mas foi bom porque deu uma renovada nas ideias, assim, sabe? Umas ideias que vieram de fora. E a principal era que o museu fosse acessível e que fosse o mais educativo possível. Então, esses displays com vídeos que touch, você consegue ter acesso, também são propostas que estão no museu inteiro, assim, não é só na numismática. A numismática, ela entra como um recorte curatorial dentro da curadoria macro, assim, que faz parte da exposição de longa duração, ela não está separada. Obrigado. Alguém mais, gente? Professora Lígia, eu quero agradecer a sua participação, porque isso vai ficar gravado para todos os associados poderem assistir no YouTube, porque essa é uma das coisas importantes. E você está aqui representando os museus no nosso evento de numismática e trazendo algumas curiosidades, porque eu já estava tentando entender como é que estava funcionando o novo museu com a numismática. Muito obrigado. Realmente, assim, foi muito especial ter você aqui e também com a presença do professor Wagner, que veio especialmente para a sua fala. Muito obrigado, professor. Até mais. Obrigada.